Livro O Homem que Orava. A história de John Hyde que ganhou 100 mil indianos para Cristo. Capítulo 1. Preparação. Cristo no lar. Jesus disse: Hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19:5. Que dia abençoado para a família de Zaqueu. Cristo no lar. John Hyde, cognominado pelos amigos o apóstolo da oração, criou-se em um lar onde Jesus era hóspede permanente e onde os membros da família viviam sempre no ambiente vitalizante de oração. Eu conheci intimamente o pai de John, Smith Harris Hyde, durante os 17 anos em que pastoreou a igreja presbiteriana em Carthage, Illinois. Dr. Harry Johnson, pouco antes de falecer, escreveu: O pai de John Hyde era de extraordinária grandeza de espírito, de alma robusta e alegre, de estudos esmerados, de ânimo transbordante e de propósito fixo em servir a Deus de todo o coração. Sei por contato pessoal no lar que o pai de John Hyde era um esposo carinhoso e cortês. Era um pai de firmes convicções, embora compassivo. Ordenava seus filhos e a sua casa depois dele. Conheci a senhora Hyde, gentil, apaixonada pela música e na conduta, sempre exemplificando a vida de Cristo. Conheci os 3 filhos e as 3 filhas que se criaram no lar. Repetidas vezes participei da mesa da família. Quando a morte entrou no lar, uma quando a senhora Hyde foi levada e a outra quando chegou o corpo do querido John para descansar no cemitério Moss Ride. Ajoelhei-me muitas vezes com a família nos cultos domésticos, sentindo-me eu, um jovem ministro, comovido profundamente quando o amado Dr. Hyde derramava o coração diante de Deus. Conheci-o nos cultos da sua igreja e nas reuniões do presbitério. Era um nobre homem de Deus. Sob a bênção dos céus, a sua igreja foi edificada e ele foi sempre um líder entre seus irmãos do ministério. O Dr. Hyde costumava orar pedindo ao Senhor da seara que mandassem ceifeiros para a sua seara. Orava assim, tanto nos cultos domésticos como no púlpito. Não é de admirar, portanto, que Deus tivesse chamado 3 dos seus filhos para proclamarem publicamente o Evangelho. Certa vez, ouvi um ministro dizer: Meu filho nunca seguirá o meu exemplo de pregador. Conhece demasiadamente o tratamento que um pastor recebe das mãos do povo. Mas o Dr. Hyde dignificava o seu ofício e se regozijava em entregar seus filhos para uma vida de lutas e provações. Por que existem milhares de igrejas atualmente sem pastor? Certo ministro eminente disse-me: Nossa denominação está enfrentando uma tremenda falta de pastores. Porque é que os milhões de perdidos em outras terras têm de esperar tanto tempo para ouvir a voz dos homens proclamando o evangelho eterno dos filhos de Deus? Li hoje em O Extremo Norte da Índia o artigo de certo ex-missionário, Dr. W.B. Anderson, declarando que 100 milhões de pessoas na Índia nunca ouviram falar em Jesus Cristo e nas circunstâncias atuais não há possibilidade de forma alguma de elas ouvirem falar nele. Há outros milhões na África e em outros países mergulhados na mesma ignorância acerca de Cristo. Qual é a razão? Os quartos de oração estão vazios, os cultos domésticos abandonados e nas igrejas as orações são sem vida e cheias de formalismo. As escolas bíblicas e os seminários nunca produzirão obreiros de que o mundo carece. Minha própria mãe, atualmente com Cristo, orava, quando ainda jovem, pedindo que as portas dos países pagãos se abrissem. Depois, sendo mãe de 10 filhos, orava pedindo que obreiros entrassem por essas portas e Deus enviou um de seus filhos à Índia e 2 filhas à China. A avó Lloyd e a mãe Eunice orava. E o filho Timóteo, quando o grande apóstolo dos gentios se preparava para iniciar a sua viagem missionária, estava pronto que lhe impusessem as mãos e o separasse para pregar a palavra.
John Hyde foi uma resposta à oração. E quando orava anos mais tarde no idioma da Índia, Deus levantou dezenas de obreiros nacionais em resposta às suas orações. O grande cabeça da igreja tem um meio para levantar obreiros. Ele disse: "Vede, as terras estão brancas para a ceifa e os trabalhadores são poucos. Rogai. Dá-me almas ou morrerei." No tabernáculo de Moisés havia um compartimento tão sagrado que só um homem entre todos os milhares de Israel podia nele entrar, e somente durante o dia de todo o ano. Esse compartimento era o Santo dos Santos. O lugar onde John Hyde se encontrava com Deus era também Terra Santa. As cenas da sua vida eram demasiadamente sagradas para os olhos comuns e hesito em relatá-las aqui. Mas ao lembrar-me de Jacó no Vale de Jaboque, de Elias no Carmelo, de Paulo em agonia espiritual por Israel e especialmente do querido mestre no jardim, então sinto que estou sendo dirigido pelo Espírito de Deus para relatar as experiências desse homem de Deus para admoestação e inspiração. Deus permita que assim seja para milhares de pessoas. Coloquemo-nos, pois, ao lado do quarto de oração de John Hyde, onde nos é permitido ouvir os suspiros, sentir os gemidos, contemplar o querido rosto banhado repetidamente de lágrimas. É aí que podemos mirar o corpo enfraquecido depois dos dias que passara sem comer e as noites sem dormir. É aí que, entre soluços, ouvimos implorar com insistência: "Ó Deus, dá-me almas ou morrerei." Foi da seguinte maneira que John Hyde foi levado a trabalhar no estrangeiro. Seu irmão mais velho, Edmundo, estava no seminário estudando para pregar e era também um estudante voluntário preparando-se para o trabalho no estrangeiro. Durante as férias de verão, Edmundo estava ocupado na obra missionária da escola dominical no estado de Montanha. Foi então atacado pela febre. O médico aconselhou a voltar imediatamente para casa nos estados de Illinois. Iniciou a viagem tendo a passagem e as instruções para que os condutores o ajudassem, presas à lapela de paletó. Delirou no trem, mas chegou ao seu destino. Depois de alguns dias, faleceu. João já havia resolvido a pregar. Ficou profundamente impressionado com a morte do irmão. Havia uma vaga nas fileiras para o campo estrangeiro e ele sentiu que Deus o dirigira a preenchê-la. A decisão final foi tomada só no fim do ano seguinte, quando concluiu o curso. Certo sábado à noite, João foi ao quarto de um colega e pediu-lhe que apresentasse todos os argumentos que pudesse sobre o trabalho missionário no estrangeiro. O estudante retrucou que não era de argumentos que ele carecia, mas devia ir para o quarto, prostrar-se de joelhos e permanecer perante Deus até resolver o problema em definitivo. Aleluia! Na manhã seguinte, no culto, João disse ao colega: "Estou resolvido", e o brilho de seus olhos era suficiente para saber qual era a decisão. As profundezas do grande mar, as enormes vagas, os dias seguidos de água, somente água, os pés afastados da querida pátria e ainda não firmados na pátria nova, todas essas coisas o levaram a meditar profundamente. Para João, essa viagem no outono de 1892 foi um tempo de exame próprio e oração. Recebeu uma carta a qual se referiu depois em certa publicação na Índia, com as seguintes palavras: "Meu pai tinha um amigo que desejava ardentemente ser missionário no estrangeiro, mas não lhe foi permitido ir. Esse homem escreveu-me uma carta e eu a recebi ainda no navio. Recebia algumas horas depois de sairmos do porto de Nova York. O amigo insistia na carta em que eu buscasse o batismo com o Espírito Santo com habilitação essencial na obra missionária. Irritado, acabei de ler a carta, amassei-a e joguei-a no convés. Esse amigo arrazoava: John Hyde acha que eu não recebi o batismo com o Espírito? Pensa que vou à Índia sem munir-me dessa arma? Eu estava aborrecido, mas por fim, com mais juízo, apanhei novamente a carta e a li de novo. Reconheci então
que eu carecia de algo que ainda não havia recebido. O resultado foi que, durante o resto da viagem, me entreguei inteiramente à oração, para que fosse de fato cheio do Espírito e soubesse, por uma experiência autêntica, o que Jesus queria dar a entender quando disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até as extremidades da terra. Atos 1:8. A essas orações a bordo do navio, houve por fim maravilhosa resposta. Aleluia! Os primeiros anos na Índia. A princípio, John Hyde não era um missionário conceituado, era pesado de língua. Quando se lhe fazia uma pergunta, parecia não ouvir, ou no caso de atender, demorava na formulação da resposta. Não ouvia bem, e os amigos receavam que isso o impedisse de aprender a língua nativa. Era de natureza calmo e quieto. Parecia faltar-lhe entusiasmo e iniciativa, elementos essenciais a um jovem missionário, mas os seus olhos azuis pareciam penetrar as profundezas do íntimo do próximo, pareciam brilhar da alma de um profeta. Ao chegar à Índia, começou o estudo da língua, como é de costume de todos os missionários, mas depois descuidou-se do estudo para examinar a Bíblia. Submetido a exame linguístico, foi reprovado e respondeu: o que é de primeira importância deve ocupar o primeiro lugar. Explicou que tinha ido à Índia para ensinar a Bíblia e que para isso era necessário conhecê-la, e Deus, por seu Espírito, abriu-lhe as Escrituras de um modo maravilhoso, mas não desprezou o estudo da língua. Chegou a falar corretamente e com facilidade o Urdu e o Punjabi. Sobretudo, aprendeu a falar a língua dos céus de tal maneira que os auditórios de centenas de pessoas da Índia ficavam boquiabertos enquanto lhes transmitia as verdades da palavra de Deus. Em todos os avivamentos há sempre duas partes, a divina e a humana. No avivamento de Galês, a parte divina foi grandemente acentuada. Evan Roberts, o líder sob a direção de Deus, parecia um instrumento passivo, movido assombrosamente nas vigílias da noite pelo Espírito Santo. Não havia organização e muito pouco de pregação, quase nada de parte humana. O avivamento de Sialkot, apesar de ser também dos céus, não parecia tão espontâneo. Havia sob a direção de Deus, organização e planos foram feitos, e havia também períodos prolongados de oração. Antes de continuar a mostrar a importância do instrumento humano, quero mencionar a Associação de Oração de Punjab. Essa associação foi organizada mais ou menos no tempo da primeira convenção em Sialkot, 1904. Os princípios dessa associação estão redigidos em forma de perguntas que eram assinaladas por aqueles que desejassem tornar-se membros, conforme lemos abaixo. 1. Estás orando, pedindo um avivamento para a tua vida, para a vida dos teus companheiros de trabalho e para a igreja? 2. Estás anelando mais poder do Espírito Santo na tua própria vida e o serviço? Estás convicto de que não podes avançar sem esse poder? 3. Orarás pedindo graça para não te envergonhares de Jesus? 4. Crês que a oração é um grande meio de alcançar o despertamento espiritual? 5. Reservarás 30 minutos diariamente logo após o meio-dia para orar pedindo esse despertamento e estás pronto a orar até que venha o despertamento? John Hyde era membro da Associação de Oração desde o início e também desempenhava importante posição na convenção em Sialkot. Os membros da Associação de Oração erguiam os olhos da fé, conforme a ordem de Cristo, contemplavam os campos brancos para a ceifa. No livro, liam as imutáveis promessas de Deus, percebiam que o único método de adquirir tal despertamento era por meio da oração. Assentaram-se em seus corações deliberada, definitiva e determinantemente em pregar esse meio até alcançarem o resultado. O avivamento de Sialkot não foi por acaso, nem um sopro que veio do céu sem ninguém o buscar. Assim disse Carlos G. Finney: um avivamento não é maior milagre do que uma saga de
sagra de trigo. Em qualquer lugar pode-se obter um avivamento do céu quando almas valentes entrarem na luta determinada a vencer ou morrer, ou, se for necessário, vencer e morrer. O reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam são os que o conquistam. Mateus 11, 12. 3 homens. Os valentes de Davi estão enumerados nas Escrituras. Havia os primeiros 3, em seguida mais 3 e finalmente os 30. Jesus teve muitos discípulos cujos nomes não estão revelados. Teve os 12, mas havia entre eles 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Centenas de crentes estiveram em Sialcote e ajudaram grandemente, orando e louvando. Contudo, Deus honrou alguns deles como líderes. Nosso relato não é feito com o objetivo de elogiar a ninguém, mas a palavra de Deus diz: a quem honra, honra. Deus fez que John N. Hyde, R. McShane Peterson e George Turner sentissem sobre o coração um grande peso de responsabilidade nas súplicas por essa maravilhosa convenção. Havia necessidade de reuniões anuais para os estudos bíblicos e oração, para aprofundar a vida espiritual dos pastores, professores e evangelistas, tanto do estrangeiro como da Índia. A vida cotidiana dos crentes do Punjab, como de resto em toda a Índia, era muito mais baixa do que a norma da Bíblia. Houve tão pouco do Espírito Santo na obra que poucas almas foram salvas dentre os milhões sem Cristo. Sialcote foi o lugar escolhido para essas reuniões e o ano 1904 se tornou memorável como a data da primeira convenção de Sialcote. Antes de uma das primeiras convenções, Hyde e Peterson esperaram na presença de Deus durante um mês até o dia de iniciarem as reuniões. Por 30 dias e 30 noites, esses homens de Deus permaneceram na presença do Senhor em oração. Não é de admirar, pois, que o poder de Deus operasse na convenção. Após os primeiros 9 dias de intercessão, Turner se uniu aos outros 2. Assim, durante 20 dias e 21 noites, esses 3 homens oraram e louvaram a Deus, suplicando um derramamento do Espírito com grande poder. 3 corações humanos palpitavam como um só, e esse um era o coração de Cristo. Anelando, suplicando, chorando e sentindo agonia pela igreja da Índia e pelas miríades de almas perdidas. 3 vontades renovadas que se ligavam como que com laços de aço à onipotente vontade de Deus. 3 pares de lábios, vivificados por fogo e movidos por fé, clamavam: será feito! Ao contemplar as vigílias prolongadíssimas, os dias entregues ao jejum e à oração, as noites de intercessão indormidas, exclamamos: como foi grande o preço que pagaram? Então chamo a atenção para as dezenas e centenas de trabalhadores vivificados e preparados para o serviço de Cristo, para os milhares de almas que entraram no reino de Deus em resposta às orações, e digo: o preço foi grande, mas eis o que foi alcançado. Verdadeiramente, o preço pago no Calvário foi astronômico, mas a alma do leitor e a minha, e os milhões de almas até agora redimidas, e os outros milhões ainda para serem redimidas, a terra arrumada, restaurada, a perfeição do Éden, os reinos do mundo arrebatados, da mão do usurpador e entregues ao governo do verdadeiro rei. Ao ver tudo isso, claramente respondemos: eis o que foi conseguido. Confira o próximo capítulo, as convenções em Sialcote.